Boa noite, família! E aí? Vamos começar mais um episódio? Se liga! Hoje tem Tecnobrega, hein? Com Valder Wolf. Aí, Cliclito, acertei! É contigo, bebê! Em 3, 2... Alô, vocês não viram, mas ele ficou assim, Valder, não foi sempre, você presenciou isso. Cara, maior orgulho de estar fazendo parte do projeto Elo Fit dos Sonhos. A gente falou desse projeto ao longo dos últimos meses e finalmente foram escolhidos os 10 artistas para fazerem os tais 10 feats. E esse é um deles. Isso mesmo, Cleber. Né? Com feat com Gabi Amaranto, Isso hein? mesmo. Eu tenho muito orgulho de ser um dos 10 artistas brasileiros selecionados nesse projeto maravilhoso que ecoa a nossa música regional do Brasil inteiro. E ao lado da nossa diva Gabi Amaranto, é um maior prazer e estar aqui hoje nesse programa no qual sou muito fã, sou fã seu, acompanho seu trabalho, né, que dá muitas dicas, muita força para nós que somos artistas. Eu que sou um artista da Amazônia, do Pará, lá da cidade de Cametá, tá muito orgulhoso de estar aqui hoje. Obrigado, cara, uma honra é minha, viu? E é bacana ver uma empresa como a Elo investindo em cultura brasileira, né, dessa maneira. Esse projeto é lindo. Quando eu vi o projeto, que mais me impressionou é porque sempre tem uma pegadinha nesse tipo de coisa, né? Do artista ficar preso, alguma coisa que, cara, esse projeto é realmente muito transparente. É simplesmente algo que tá realmente ajudando esses 10 artistas, né? Sim. E fomentando cultura. Eu fico muito feliz da Ela estar dando essa oportunidade para todos nós, né? É um projeto que mostra a nossa diversidade cultural, a nossa diversidade de vários ritmos que o nosso Brasil tem e que as pessoas precisam conhecer. A nossa música brasileira, ela é rica não só nos grandes centros, mas também no interior, né? Nas cidades, em outras cidades do Brasil. Eu fico muito feliz de estar aqui representando isso. São vários países. Vários países dentro do Brasil. De um país, né? E lá no Pará a gente fala, existem outros Parás. Dentro do próprio estado. Dentro do próprio Pará, né? Existe outro. No Pará não se resume só a Belém, né? Tem outras cidades que produzem cultura, produzem música, têm as suas manifestações culturais. A música de vocês, eu perguntei pra você sobre a penetração, né? Por exemplo, você tem um tio que é super famoso, que é o Kim Marques. Aonde que reverbera a música de vocês hoje? Aonde que um artista que explode ali, aonde que ele roda? Hoje o artista paraense, ele roda no Pará, em Macapá, em Manaus, no Nordeste, algumas cidades aqui, Maranhão, Tocantins e alguns outros estados do Nordeste, né? Não chega muito para cá atualmente, pro Centro-Oeste, Centro-Sul. Agora que as pessoas estão descobrindo mais novos artistas, que a nossa música tá chegando, tá ecoando mais para cá. Então, eu fico feliz também de ser um artista que pode também chegar para cá, para esse público. Eu acho que vocês todos têm essa vontade de levar essa música para o resto do país, né? Sim, e eu acho que agora não tá, assim, mais fácil, porque também tá muito concorrido. Mas eu acho que com o advento da internet, das redes sociais, a gente tá mais perto e mais próximo também de realizar o nosso sonho, de trazer isso para outras pessoas. E é um Brasil que o mundo tá olhando, né? Sim. Eu acho que a gente tá num momento que o mundo, a questão ambiental e etc. Então, acho que é uma oportunidade mesmo, porque pode ser uma música que fique internacional realmente, que saia, inclusive, do país e vá para o mundo, né? Porque vocês estão é quase um assunto, tá junto essa história, né? Da defesa do meio ambiente, da cultura de vocês, né? Isso, e nessa pauta ambiental a gente também leva a nossa música, né? Por exemplo, recentemente eu lancei uma música que eu gostaria muito que ela se tornasse um hino para a COP30, que é Nosso Planeta. Tá aqui? O Pará tá no clima, tá aí todas as plataformas de música, né? Tá aí também no Spotify. A gente é do álbum que eu abri aqui? Não, ela é um single. Tá, vamos ouvir que a gente já vai tocando isso. Isso. Qual é o nome do single? Nosso Planeta, o Pará tá no clima. Sob o céu da Amazônia, o mundo vem escutar o som da floresta e o que temos pra contar. Quem produziu a faixa? É o Juninho Cametá, meu produtor. Lá de Cametá mesmo, da nossa cidade. Nossa casa, nosso lar, temos que cuidar. Nossa voz é a força que o mundo vem escutar. O Pará tá no clima, a natureza chamar. Juntos somos força, prontos pra mudar. Em Belém a esperança brilhar. Unidos pela terra é hora de transformar. Cada vida, cada rio, nosso mundo.
energia muito legal, cara. O Pará tá no clima, vamos acreditar que juntos podemos salvar cada vida, cada rio, nosso mundo a pulsar. Você mandou pra eles pra tentar que a música fosse usada pelo evento? Eu tô tentando pros organizadores, pro governador, pro ministro do turismo. E eu quero que chegue neles, mas até agora ainda não chegou. E eu tô nessa esperança, né? Trabalhando muito. Aliás, cara, como que a música chega até ti? Tua vida foi bastante musical, né? Sim. Conta pra mim. Bem, a minha vida na música, ela começou quando eu tinha 10 anos, que eu fui pra Belém com meu pai, com a minha família. Meu pai foi ser empresário do meu tio, do cantor Kim Marques. E lá eu fui crescendo, ensaiando com ele, ensaiando com a banda dele quando ele não podia ensaiar, quem ensaiava era eu. Então eu fui aprendendo, crescendo, e a música foi tomando conta assim de mim, de querer realmente ser aquilo pra mim. Mas na tua cidade natal, o que você ouvia em casa? Como era essa tua casa? Bem, na minha cidade natal, lá em Cametá, nossa cidade era uma casa de madeira. Meu pai gostava muito de bolero, gostava muito de Djavan. E ele tinha um som bem grande. Então, no final de tarde, ou limpando a casa, ou cuidando do jardim, ele colocava a música e a gente ficava escutando. Aqueles boleros, Djavan também. Então, a gente escutava muito isso na minha infância. Muito MPB. Muito MPB. E também a gente escutava muito o Mestre Cupijó, né? Muito Siriá, muito Pinduca também, que é o do Então, Carimbó. a música dali também muito presente, né? Sim, essa música, a nossa música regional sempre presente. E muita MPB, muita bolero, né? E depois que eu fui pra Belém, aí teve esse contato lá com a banda do meu tio, com brega paraense, que é a minha raiz, brega paraense. E eu fui ensaiando com a banda dele, enquanto ele não podia. Lá nos meus 15 anos eu decidi que eu queria fazer parte da banda e fazer música ao vivo no show com ele. E teu pai te apoiava? Apoiava, que ele era empresário. Vamos comigo. Que eu era uma criança muito tímida, então usei aquilo pra meio que acabar a timidez. Eu tenho que acabar com a timidez porque isso vai ser uma coisa que vai me prejudicar na minha vida. Então foi aí que eu fui... Você percebeu novinho que a timidez podia atrapalhar a sua vida? Porque quando eu ia apresentar um trabalho na escola, me dava um branco e eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas também apresentar trabalho na escola é constrangedor, né? Eu também não gostava. Eu ficava assim, apavorado, aí falava, eu tenho que vencer esse medo. Aí foi que eu pedi pro meu tio, vamos lá, vamos cantar. Aí eu fiquei trabalhando com ele como back vocal durante mais de 10 anos. Tu lembra do primeiro dia no palco? Lembro porque foi um show assim, na Ilha do Marajó, lá na cidade de Bagre. Tava tendo um festival de verão, no mês de julho. E nós chegamos muito, muito tarde na cidade, quase na hora do show, com fome, e foi uma loucura e tal, a gente procurando algo pra comer, e demorou muito, e tava a gente passando mal também, eu passei um pouco mal, mas depois aí ficou tudo bem, fomos fazer o show e foi um show... Deu nervoso assim? Deu um pouco, deu bastante. Tá mais protegido. Isso, né? isso, mas deu, porque ver aquele público assim grande, né? Dá um frio na barriga, mas foi só as primeiras músicas e depois eu encontrei o segredo, que era não focar em ninguém. Só tem um monte de gente ali, então olha pra multidão, não foca em ninguém e faz o trabalho. E aí fui aprendendo aí, foi. Depois você ali atrás ou do lado, eu não sei como que você ficavam no palco, né? Os backers às vezes ficam atrás, a gente fica do lado. O que você ficava observando no teu tio, que você falou assim, putz, isso aqui é legal... Isso aqui é legal. Eu acho que a interação, a comunicação com o público, sabe? Isso, eu acho que o artista ele tem que ter, né? Tem que ter essa visão do que olha, o público tá reagindo dessa forma, vamos tocar aquele bloco diferente, vamos tocar essa música aqui pra galera se soltar mais, né? Esse jogo, né, de conquista ali do artista com o público. O teu tio tem um set list fixo, ele também é que vai mexendo ao longo do show, tem muito artista que faz isso. Ele vai mexendo. Vai mexendo. Ele tem uns blocos, a gente trabalha muito por bloco no Pará, né? Por bloco, um bloco tal, e a gente vai mexendo nesses blocos no decorrer do show, dependendo da cidade, dependendo do qual tipo de apresentação. Eu tô te falando isso porque eu trabalhei com o Fagner, né? E aí eu fui fazer a direção musical do show. Ele falou, é o show das capitais. No show do interior, eu faço de acordo com... Aí ele tem um repertório gigantesco que ele vai sacando e aí ele vai puxando. Ele fala que ele tem que ser quase um DJ, né? Se a galera tá indo, ele vai mandando. E os músicos têm que saber todas, né? Isso.
É assim também. A gente vai... Porque dependendo do local do show, muda o repertório, coloca ali um pop rock no meio, até pop rock rola, né? Rola também marchinha de carnaval, rola uma quadrilha. Dependendo do show, vai se modificando. Já existiam aquelas versões proibidonas? Digo proibidona porque não tem licença nenhuma, né? Porque eu vi Michael Jackson com letra em português, música do Lulu Santos com outra letra. Sim. Já no tinha Pará isso? isso é bem típico, né? Cara, é uma loucura. Assim, as músicas mais famosas, você começa a ouvir e fala, pô, acho que eu conheço isso, porque a letra é outra coisa, isso. né? É porque, na verdade, as pessoas até não têm tanto conhecimento nas questões de direitos autorais, né? Eu acho que todo artista, ele deve se preocupar mais com isso. Mas no caso do Pará, eu acho que eles se procuram mais trazer a música para nossa realidade, né? Essa adaptação. Como muita gente não entende inglês, então vamos trazer a música para o nosso estilo, para o nosso jeito, para tentar fazer uma música mais nossa, vamos dizer assim. Sem ligar daquele lugar. Isso, sem ligar muito se tem propriedade intelectual, se tem direitos autorais, essas coisas assim. É mais uma questão de pertencimento mesmo. Você sabe que quando eu conheci a realidade, eu fui pra lá, né? Eu falei, cara, que loucura essas versões. Eu fiquei assustadíssimo, porque eu tava, inclusive, na época com a UBC, né? E cada vez mais ciente da questão do direito autoral, entendendo um pouco mais, que é um assunto complexo. As pessoas não sabem porque é complexo e não chega mesmo, né? Se a gente pensar 20, 30 anos atrás, ninguém sabia nada. Hoje tem informação na internet. Hoje as pessoas estão mais conscientes, né? Mais conscientes, né? E aí, eu comecei a ligar pros meus amigos da indústria de lá de trás, falar, cara, por que isso não aconteceu? Falou, cara, quando estourou o axé, no momento depois a gente foi atrás dessa música. Só que quando chegou lá, viu que era uma roubada justamente porque ia ter que ter liberação. Imagina você pedir liberação pra Madonna, pro Michael Jackson, com uma letra que não, você ia mandar a letra pro cara ler, a letra não tem nada a ver com o original. E aí aquilo acho que afastou a possibilidade de abraçar essa música, porque ela... tudo versão proibidona no sentido de autorização zero, né? Sim, muitas vezes estoura, né? Vamos ver o que acontece com a música. E depois aí vai eu tento atrás pra liberar, depois né? eu tento registrar, né? Pedir autorização e tudo mais. Você acha que hoje ainda tem uma consciência maior ou continua se fazendo isso? Continua fazendo isso, mas tendo consciência, vamos dizer assim, Sabe né? que tá errado. Sabe que tá errado, mas tipo, vamos ver o que acontece, né? E fazem. Alguma dessas versões marcaram a tua vida, assim? Tem alguma em especial que você fala, pô, essa foi um hit da minha infância, da minha adolescência? Não, agora de cabeça não lembro. Mas tem várias, assim, várias versões. É tipo, meu primeiro amor, você me deixou. Cara, muda tudo. A felicidade está... Que são muito... O Tecnobrega do Pará, ele faz muitas versões, né, de música internacional. Até hoje. Continuam sendo feitas várias versões de músicas, assim. E muitas vezes a gente acaba gostando da música e depois vê que descobre a versão original internacional. É uma versão dessa música e tal. Eu peguei um táxi lá e aí a galera que tava o seu Neizinho, o Mário, aquela turma, falou, ele trabalha com música, tem um podcast. Aí o cara falou, você tem que conhecer ela. Aí começou a botar um monte de versão. Eu falei, gente, que loucura, porque as letras não tem nada a ver com a original, né? Isso. O que te atravessou, assim, na tua adolescência? Porque início da minha adolescência foi o rock nacional, né? E a gente, aqui no Rio de Janeiro, aquilo era muito forte. O que pegou na tua adolescência? O que você começou a escutar? Em Belém, a minha adolescência, boa parte dela foi em Belém. Então, eu era muito ligado realmente ao brega, né? Minha raiz é brega, eu escutava muito brega porque eu vivia isso. Eu ia, acompanhava os shows e tudo mais. Mas, paralelo a isso, eu escutava muito Coldplay, muito U2, bandas internacionais que eu gosto até hoje, né? Então, mais bandas internacionais, assim, como nessa pegada, né? Depois eu fui por um pouco do folk, um pouco dessa música indie rock. Eu gosto também disso. E me inspira muito isso também. Principalmente quando eu tô trabalhando, quando eu tô estudando, que é uma vibe, assim, mais calma, algumas, né? Então, eu gosto muito disso. E MPB também, né? Djavan, Jorge Vecilo, Caetano. Gosto muito disso. É muito interessante o Brasil, porque você chega em Belém e toca essa música em tudo quanto é lugar. Né? Isso. E aí você fala, cara, olha só como o nosso país é muito, muito gigantesco e muito rico culturalmente. Isso. E eu vejo assim que o Pará, ele tá muito aberto a consumir outros estilos musicais. As pessoas consomem de tudo. Consomem MPB, pop rock, samba, pagode. Então a gente, até porque a gente canta essas músicas, transforma elas, né, no nosso ritmo. Transforma ela em brega, transforma ela em tecnobrega, tecnomelody. Então a gente ouve de tudo para justamente a gente ter essa criatividade, a gente se inspira nessa música toda.
Qual é a diferença do Tecnobrega pro Melody? O Tecnobrega, ele é uma pegada mais acelerada, né? E tem ele um exemplo de algo que eu posso botar aqui? Não tem muito... O que é um Tecno Melody e pra galera que não conhece? O Tecno Melody já é uma música mais romântica, mais melódica. Tem um exemplo de uma pra gente ouvir tem aqui? Tem banda R15, por exemplo. Banda? A R15. Banda AR15. Isso. Melhores, tá aqui. Meu Primeiro Amor. Essa aí é um Tecno Melody. Mas... Deixa eu ver. É uma coisa mais melódica, tem um solo. E é uma versão também. Ah, é? Tem até um quê de pagode, né? Sim. Tem mais arranjo, vê que tem mais arranjo, tem mais melodia. Já fala mais de amor também. São grandes lá? Isso. Aí já tem um Tecnobrega, já tem um Jurandir, por exemplo. Jurandir. Jurandir. É Dir ou Jurandir? Jurandir. Esse aqui com Y? É. Acho que é esse. Vamos ver. Galera do Pote. Ó. É outra onda. Essa ainda tem um violão, né? É, essa ainda tem, mas ó, depois ela muda. Já fica uma coisa mais, tem muito arranjo, ó. É outra, pô. E o Tecnobrega, ele já é meio que o brega mais acelerado e com batidas eletrônicas. Diferente do brega, que é gravado mais em estúdio, com bateria acústica e tudo mais. Cara, é outro universo musical, né? Quem são os grandes produtores dessa cena hoje? Lá do Tecnobrega, do Melody? Hoje, tipo, tem vários produtores, né? De Tecnomelody, de Tecnobrega, em Belém. Né? Tem lá os produtores da banda R15, os produtores da Félix Robato, né, também. Tem o Rodrigo Camarão também, que grava muito lá. Então, é um universo muito grande, porque com o advento da criação dessas músicas, do Tecnobrega, do Tecnomelody, popularizou muito. As pessoas fazem no estúdio da sua casa, assim. Facilitou muito, né? A tecnologia. Então, principalmente nas periferias de Belém. Então, existe um universo de produtores, né, que fazem esse tipo de música, que fazem a nossa música paraense. Você me contou que a música já estava na tua vida, você trabalhou muito tempo com teu tio, né? Isso. E aí você foi... Enquanto você ia estudando, você foi fazendo outras funções, né? Isso. Eu fiquei meio impressionado porque você faz muitas coisas. Me conta um pouco como que foi essa vida adulta. Porque tem uma decisão a ser feita em algum momento, né? Sim. E eu acho que você fez o caminho do pé no chão. Tem pessoas que dizem assim, não acredito em artista que tenha plano B. Eu acho isso maravilhoso. Eu entendo o cara que fala isso, porque ele quer pegar o artista que é kamikaze, que é all-in. Só que pro ser humano, o artista que não tem plano B... Esse é um processo de construção que ele costuma demorar um pouco. Isso. E eu vejo muitos artistas, tipo, se desesperando porque tem a falta do dinheiro, da estrutura, e normalmente demora. E eu acho que você fez um caminho que eu acho que é o caminho... Os americanos têm o day job até a hora que a coisa vira, né? Ninguém abandona tudo e vai ser músico e não faz mais nada. Como que foi essa decisão? Porque eu acho que muitos artistas chegam nesse momento, que é... Isso. Cara, e aí? Vou fazer uma faculdade? Não vou? Vou arrumar um emprego? Vou fazer um mestrado? Me conta um pouco esse momento. Eu sempre fui uma criança muito estudiosa. Meus pais nunca precisaram ir na escola para resolver um BO meu, ou sempre iam na escola para receber boas notas, um boletim cheio de 10, vamos dizer assim. Então eu estudei minha 8ª série no Colégio da Marinha, de 5ª a 8ª série no Colégio da Marinha, que foi o Almirante Guilobel lá em Belém. Depois eu fui para escola particular. Então eu sempre fui uma criança que eu sempre fui em busca de conhecimento. Né? Depois eu passei no curso técnico em informática no Instituto Federal do Pará, lá em Belém. Terminei. Depois desse curso, eu passei na Universidade Federal do Pará. Eu fui morar lá na cidade de Santarém, em Alter do Chão, lá na região de Alter do Chão. Morei 2 anos. E lá eu passei no concurso público federal do Instituto Federal do Pará, na minha área, que é técnico em TI.
E depois que é o emprego que eu tenho até hoje, né? Que é técnico em TI. E você continuou tocando com teu tio nesse momento? Então, eu parei de tocar com meu tio em meados de 2020, 2019. Mais ou menos por aí. Então você fez todo esse processo tocando com teu tio, ajudando ele em um monte de coisas. Isso, ajudava ele. Depois que eu passei, na verdade, no concurso em 2010, eu já parei mais de viajar com ele e foquei mais no meu concurso, mais no meu trabalho, né, formal. Sem ser na música, né? E posteriormente, em 2021, que eu fiz essa imersão realmente na minha carreira artística. Mas sempre trabalhando, sempre não deixando de lado o meu trabalho no IFPA. Em algum momento você falou, cara, eu tô me distanciando do meu sonho? Sim, quando eu precisei não poder mais fazer show. Eu tenho que focar aqui nesse concurso, que é o que tá me dando dinheiro agora e tal. E aí, depois que eu estabilizei tudo, consegui ajudar meus pais também, criando um negócio para eles lá em Cametá. E eu falei, agora é minha vez. E aí foi que em 2021 eu comecei a fazer minha carreira solo, que um amigo meu me via cantar nos aniversários da família. E aí ele falou assim, Valder, eu tenho uma música que eu fiz e ela foi feita pra você e é só você que tem que gravar ela. Não tem outra pessoa, porque ela encaixa perfeita na sua voz e tal. E aí eu falei, olha, pode mandar pra mim. E Rubinho Garcia é o nome desse meu amigo. E ele falou, pode mandar pra mim. Ele mandou, e aí eu ouvi a música. Quando eu ouvi, falei, caraca, essa música é muito boa, eu tenho que gravar ela. E foi que ele fez a minha retomada, eu voltar pra música e voltar já com uma carreira solo, né? Que foi em 2021, e eu lancei essa música chamada Não Faz Isso Comigo, e ela faz parte também do meu álbum Baile Amazônico. Você sabe que toda mentoria minha, eu vejo as fichas, né? Tem sempre mais gente querendo que eu possa colocar pra dentro. E eu sempre escolho um ou dois que tem uma história como essa, tipo, trabalho numa outra história, agora minha vida tá com uma certa segurança, eu quero investir no meu sonho. Porque eu sempre fico falando, pô, cara, essa pessoa tem que realizar o sonho dela, ou pelo menos se sentir indo atrás, ou fazendo, realizando, né? Porque quando a gente tem um plano B, o risco a gente fica tão seguro que a gente meio que vai deixando de lado a ponto de um momento, sei lá, você começa a ter filho, ou ter compromisso, que você nunca mais consegue resgatar o plano A, né? E o tempo passa, né? O tempo passa. É o risco. Por isso que tem pessoas que falam, cara, artista que tem plano B. Mas eu acho que esse lugar, você tá super novo ainda. Você tá com quantos anos agora? Vou fazer 37. Então, mas tá com carinha de 27, né? Então é bacana que você não deixou passar do ponto, Eu falei assim, né? eu tenho que aproveitar enquanto eu ainda tenho um pique aí, né? Enquanto eu ainda tenho uma aparência mais jovem para poder investir na minha carreira. Então eu acho que depois que eu consegui deixar o meu pai e a minha mãe com uma renda, né? Com uma forma de renda melhor, eu fiquei mais tranquilo para pensar um pouco mais em mim. Tipo, agora eu preciso investir no meu sonho, na minha carreira, para comprar a minha casa, para poder ter as minhas coisas, para pensar no meu futuro, na minha velhice, porque aí o tempo vai passando, então eu tenho que aproveitar. E foi que eu realmente fiz uma imersão na minha carreira e usando todos os meus recursos possíveis de tudo que eu aprendi na minha vida, né? A escrever matéria para mandar para a imprensa, a fazer meu brinco, a desenhar minha roupa, a fazer o design de capa do meu álbum, a fazer o meu site. Então, todos o conhecimento que eu adquiri nas minhas experiências, tanto no Serviço Público Federal, quanto na minha vida, quanto com meu tio, eu tô usando agora na minha carreira. Conta para as pessoas que estão aqui com a gente, como que foi essa história de salvar o seu pai e sua mãe, né? De criar um negócio para eles, porque isso é uma vitória gigantesca, verdade. Né? Meu pai, ele tinha deixado de ser empresário do meu tio, e porque também foi uma época de muita dificuldade de fazer shows e tudo mais, né? Foi uma época bem difícil. E ele resolveu ser empresário solo, né? A cuidar dos negócios dele. Então ele viajou, a gente morava em Belém, e ele falou, eu não tenho trabalho aqui em Belém, eu vou ficar aqui sem fazer nada. A gente tinha uma lanchonete na casa, que era o sustento da nossa família lá em Belém, era uma lanchonete. E eu fazia de tudo nessa lanchonete. E quando eu passei no concurso público,
eu passei a bancar a casa e ajudar. E eu via que era um trabalho deles muito desgastante, ter que acordar cedo. 5 horas da manhã, eu cheguei várias vezes 5 horas da manhã pra ir na feira comprar. Qual é o nome do teu pai também? Valdir e Graciete. Ah, Valdir com W também. também. Então eu cheguei várias vezes ir na feira lá em Belém, na Feira do Barreiro, pra ir comprar coco de madrugada, porque senão ia acabar, pra poder vender na lanchonete. Então eu ter que ir no Ver o Peso de manhã pra comprar algo pra poder vender na lanchonete, senão ia acabar. Então era uma vida muito desgastante, sacrificante para meus pais. Então eu via aquilo, eu falava, não, eu preciso fazer algo. E aí foi que eu já, de posse de uma situação financeira melhor, eu falei, vamos fechar a lanchonete, deixe que a partir de agora eu assumo as despesas da casa e a gente faz uma sala na casa pra gente ter mais conforto, receber as pessoas e tudo mais, porque em casa só tinha quarto e cozinha, não tinha sala. E foi o que eu fiz. A gente fechou a lanchonete. Só que eu não sabia que fechando a lanchonete, eu ia deixar meu pai sem trabalho. Então, ao mesmo tempo que eu queria ajudar a família, eu vi que aquilo foi um problema com meu pai, né? E meu pai ficou sem fazer nada. E o meu pai sempre foi de fazer as coisas. Então ele falou, pô, eu tenho minha casa em Cametá, que tá alugada, eu vou pra Cametá, vou fazer meus eventos lá. E vou criar peixe, que é uma coisa que ele gosta. Meu pai, ele é muito amazônico, ele gosta muito das coisas amazônicas. Até porque ele pescava, sempre foi uma pessoa de pescar no rio, de canoa, à noite, de madrugada. Então ele tem essa vivência muito forte com ele, né? Dessa questão do ribeirinho, do amazônico mesmo, né? Então ele foi para Cametá para criar o peixe dele e para fazer os eventos. Só que os eventos dele que ele fazia em Cametá, os eventos de festa, né, com outros artistas locais, a maioria dava errado. Então, que a gente chama lá, dava chola, né? A palavra. Tem essa? O povo fala da ré, lá é da chola. Lá da chola, deu chola, entendeu? E, como foi? Só chola. Ou seja, do show dava tudo errado. Pô, eu ficava aqui em Belém, com todo conforto com a minha família, comendo do bom e do melhor, porque a gente tinha condições, né, melhores que a dele lá. E eu ficava agoniado de poder, de não ter sucesso no evento dele. E ele só ligava, pai, como foi? Pô, meu filho, deu ruim, deu chola. Chola, maravilhoso. E aí eu falava, tá precisando de alguma coisa? Aí ele falava, pô, se puder me arrumar aí algum dinheiro pra mim fazer tal coisa. Aí eu mandava pra ele. Ele falava, olha, segura as pontas pra mim aí em Belém. Que era segurar as pontas, que fazer supermercado, pra não deixar faltar nada em casa, nem pra minha mãe, nem pros meus irmãos. E assim eu fazia. Aí foi até um determinado momento, já que eu passei a viajar mais pra Cametá, porque eu tinha mais condições e ele tava morando lá, então passei a visitar mais Cametá. É quanto tempo de Belém? 4 horas de carro. Não é tão perto assim. Aí tem uma balsa de 1 hora, mais ou menos, que nessas 4 horas, né? É uma viagem mesmo. É, uma viagem. E foi que nessas viagens nós tivemos a ideia de ver a nossa casa lá, alugada. Aí eu passei a mobiliar a casa, comprando geladeira, cama e tal. Foi que teve a ideia de fazer algo para as pessoas de Cametá e para quem fosse de fora. Então eu tive a ideia de criar um bar e restaurante, um pub. E desde aí a gente vem crescendo, lançou na abertura da Copa de 2014, dia 12 de junho de 2014, nós lançamos o Oca Resto e Pub, que é um bar e restaurante lá em Cametá. E para ajudar eles. Então, nós criamos e falamos, pai, tá aqui, é para vocês, tomem conta, ajudamos no lançamento, no marketing, em tudo. E desde 2014... Esse restaurante é o sustento deles lá em Cametá. Você deve ter um orgulho danado, né? E hoje o restaurante é uma referência lá na região, assim. Em termos de gastronomia, em termos de ambiente. Hoje você pode chegar lá, receber uma pessoa que vem de fora. As pessoas de fora chegam lá, pô, isso não tem em Belém, isso é muito bonito, isso é muito maravilhoso, amazônico e ao mesmo tempo moderno. Então eu fico muito feliz de ter ajudado meus pais hoje. E você tem uma relação com a floresta? Você falou que teu pai tem essa relação. Sim, eu tenho muita. Muita porque desde criança eu tenho uma avó que ela morava na ilha de Tabatinga, que fica uma ilha próxima a Cametá, numa vila chamada Bom Jardim, e na frente tem a ilha de Tabatinga. Então, as minhas férias, Semana Santa, feriado,
a gente pegava o barquinho popopô, que chama lá em… Chama popopô? Popopô, o barquinho pequeno. Pelo barulho que faz. Pelo barulho que faz. O barquinho a manivela, né, com a óleo. Então, a gente pegava o popopô e ia pro sítio da minha avó. Então, lá que eu aprendi a nadar, lá que eu aprendi a comer vários tipos de comida, apesar de, na época, ser uma criança que não gostava de muita coisa diferente, né? Só comia… Quando não tinha, eu comia ovo. Ou a minha avó fazia um bolinho de farinha. Você não era do peixe? Eu comia peixe, mas não todos. E a minha avó, quando não podia comer porco ou peixe, que eu não queria, ela fazia um bolinho de farinha de mandioca. Farinha d'água, que a gente chama lá. Fazia um bolinho com açúcar, fritava, e aí passava no açúcar e fazia um suco de limão, era o que eu comia. Quando não, ela ia no galinheiro dela lá, pegava um ovo de marreco, cozinhava e eu comia. Então, ovo de marreco? Ovo de marreco. É tipo um pato, né? Um marreco. E o gosto é parecido com… Eu acho mais saboroso. Acho mais saboroso. A carne do pato é mais forte, né? Isso. Eu acho um ovo mais saboroso, mas não é tão diferente, né? Então, minha avó, ela fazia isso. Hoje ela mora em Tucuruí, né? Uma cidade também próxima a Cametá. E vem essas lembranças, né? Quando eu viajo por interior, por exemplo. Quando eu fui para gravar meu clipe, viajando pelo interior. Volta um pouco tudo. Volta, né? Tudo. Agora, recentemente, eu fui convidado também para fazer um curta-metragem com um amigo meu. Atuando, primeira vez atuando também. E a gente passou isso. Só que o interior da Amazônia hoje é um interior que não é que nem naquela época, que a gente tomava água no pote, de barro, né? Que não tinha energia elétrica naquela época. Que a gente dormia à luz da lamparina, que é com óleo, né? Óleo diesel. Eu nunca vivi isso. Vocês viveram isso. Isso, a gente vivia… E quando acordava de manhã, o nariz estava preto da fumaça da lamparina. Porque não deve ser saudável isso, né? Antes era assim. Então, num ambiente fechado, quando trancava, acordava assim. À noite não dava medo, não? Não, porque naquela época não tinha… vamos dizer assim… Não medo do assalto, medo de, sei lá, criança tem medo do bicho-papão. Não, eu tinha medo. Eu tinha medo não de tudo. Eu não tinha medo… Eu acho que eu tinha medo mais questão das lendas amazônicas, porque né? lá tem muito folclore, assim, muito né? folclórico. Então, criança a gente imagina muita coisa. Então, Qual era os folclores? Tinha a lenda do boto, tem a lenda do boto. O que é a lenda do boto? A lenda do boto fala que o boto sai da água, o animal boto sai da água, e nessa que ele sai da água, ele vira homem. Um homem, né? Um homem bonito, de chapéu e tal. E ele sai pra terra firme, pra uma festa ou pra algum lugar, pra encantar uma moça. E aí ele encanta ela, engravida e tudo mais. Olha só. E tem gente que fala que o boto ele leva pro fundo também, pro fundo do rio. E você tinha medo do boto? E também o outro folclore que tem muito forte, que é a lenda da cobra grande, né? Que é uma cobra grande que come as pessoas, que engole e tal. Olha só. E criança a gente imagina tudo, né? Criança imagina tudo, assim, né? E fora outras lendas também que tem, né? De Curupira, né? Lenda da Iara, que é a sereia. Lenda do fogo do mar. O que são essas? Conta pra mim. A Iara é uma sereia que ela encanta também um homem e leva pro fundo do rio, né? Já o fogo do mar é um fogo que ele vem perseguindo a gente no rio. Assim, quando vai de canoa, no barco, é um fogo que vem perseguindo. Aí todo mundo tem medo. E, cara, na época que não tinha luz, essas lendas eram muito maiores, né? Isso. Porque, cara, escurecia. E escurecia, e o grande problema é que quando você tá no meio da ilha, na floresta amazônica, os animais estão ali no habitat deles natural, né? Então, é som de vários pássaros, assim, que uma pessoa que nunca ouviu, ele fica aterrorizado. Não, eu não fico desse por nada no mundo. Porque pode aparecer um jacaré, pode aparecer tudo, Porque, né? por exemplo, tem o som… geralmente as corujas, elas emitem sons, assim, bem aterrorizantes, né? É mesmo? Tem sons, assim, que você imagina que não é a coruja que tá fazendo. Você imagina que é outra coisa, né? A gente chama uma visagem, que é um espírito, né? Lá a gente chama visagem. Cara, a coruja faz sons. Faz sons. Tem vários tipos de espécie no mundo inteiro de coruja. E cada lugar do mundo, cada região é um som diferente. E tem corujas assim que tem sons horripilantes. Lá, por exemplo, hoje eu moro em Cametá. No caminho ao caminho da minha casa, ela tem 200 metros de mata. Em um caminho, assim, com iluminação. E lá no final é minha casa. Então, no caminho, quando a gente vai de madrugada, a gente escuta uma coruja Você passa andando às vezes ali?
Tô sempre andando. Quando a gente vai pra casa de madrugada, a gente escuta o som da coruja. E logo no início, quando nós mudamos pra Cametá de volta, e a gente não estava habituado com aquele som daquela coruja em específica, dava medo. Que loucura, né? Eu moro no Rio, uma cidade que ficou perigosa pra caramba, e eu tô de boa. Aí vou ter medo de coruja. Incrível, né? Aí depois eu fui até pesquisar sobre as corujas, sobre os sons. Aí eu descobri qual era a coruja que emitia aquele determinado som. A cidade grande, tipo São Paulo, Rio, te apavora, assim, nesse lugar da violência? Sim, a violência, né? Porque hoje, por exemplo, eu moro em Cametá, que é uma cidade considerada uma das mais seguras do estado. Lá a gente anda com fone, anda com celular à mão, deixa as coisas fora. Claro que a gente não pode também facilitar muito, né? Porque ainda tem aqui a gente chama assim de ladrão de galinha, né? Aquele ladrão que rouba só coisas bobas, né? Mas a gente não pode facilitar. Mas é uma cidade muito segura. Então, quando eu venho aqui pro Rio, a gente fica meio bem aterrorizado. São Paulo também, né? A gente meio que dobra o cuidado, a atenção, né? É que é a mesma coisa quando a gente vai pra um lugar desse, que você não conhece os sons, né, cara? Isso, então você fica meio desesperado. Ou fica com medo do jacaré no Rio. Cara, eu e tenho tal, medo de coisas. qualquer bicho, cara. Assim, uma vez quando eu morava fora, um dia eu fui tomar banho e, tipo, Nova York tem muito rato. A cidade tem muito rato. Uhum. E aí tinha um ratinho, assim, meio na banheira. Parecia que tava andando de skate. Fiquei 3 dias sem voltar em casa. Meu Deus. Fui dormir na casa de uma amiga minha. Falei assim, um dia eu não vou voltar lá. Cara, eu tenho um pavor de gambá, cara. É porque vocês viveram com bicho, a gente não. Então um gambá, pra mim, é um negócio, cara... Tinha um gambá outro dia na minha casa, eu fiquei desesperado que eu não sabia se era gambá, se era rato. Mas assim, eu entendo assim, que nós estamos na casa do animal, né? A floresta amazônica é dos animais, eles estão lá há muito tempo também, né? Na floresta. Nós somos os invasores. Então a gente que tem que respeitar o animal. É claro que o animal, muitos deles, eles só atacam se eles se sentirem ameaçados. Se eles não se sentirem ameaçados, eles não vão atacar. Mas você tem total certeza disso? Tipo, Tem. um jacaré passou assim, não, você fica de tem boa? animal que é predador, né? Um jacaré, por exemplo, a gente não pode facilitar porque ele realmente avança, né? Então, todo mundo tem medo do jacaré porque é um animal que, vamos dizer assim, não come, ele é carnívoro, né? O jacaré é carnívoro, ele come carne de outros animais. Você já viu um passando assim? Não, porque na nossa região lá de Cametá não tem jacaré. Qual é o bicho perigoso? Eu acho que são algumas serpentes, algumas cobras que tem, mas que também faz tempo que eu não vejo. E a cobra parece que ela também só ataca se você meio pisar no se pisar nela e tal. Fora isso, o que eu tenho mais medo assim, de ir numa praia de água doce do Rio, é pisar numa raia, por exemplo, e ela ferrar, né? Que o ferrão dela é bem dolorido. Piranha tem lá? Piranha na nossa região não, mais pra região do Amazonas mesmo. Esses filmes, né, cara? Tinha um filme do tubarão, que deixou todo mundo com medo do tubarão. E dizem que o tubarão não é tão agressivo assim, em relação a outros bichos. Eu acho que o filme da Cobra Grande, por exemplo, deixou todo mundo aterrorizado. Tem filme da Anaconda, né? Anaconda. Então deixou meio que todo mundo aterrorizado, até a gente que mora na Amazônia. E tinha o filme das piranhas. Isso, piranhas assassinas. Piranhas assassinas, e que tinha igual o tubarão, era a piranha era outro, cara, e era um negócio aterrorizante. Então as sucuris, né, que como são conhecidas lá na nossa região, elas existem, elas comem pequenos animais e tudo mais. E a gente tem que ter cuidado, né, porque dependendo da sucuri, ela enrola no nosso corpo e pode também, vamos dizer assim, morrer afogado, asfixiado. Tem que ter esses cuidados. Infância legal, né? Tá conectado tão à natureza. Mas assim, tem um determinado local que elas ficam. Você sabe onde elas estão, né? Isso. É igual a gente aqui sabe onde que vai ser assaltado, que não pode passar dando mole, né? Porque o animal, por exemplo, ele sai à noite pra caçar. Então você não vai tomar banho de rio à noite. Nunca. Ali naquele local, que é um local que não é iluminado, um local, enfim... Você não pode facilitar, que o animal tá ali na natureza. Então, é você que não tem que dar bobeira. Você que tá no lugar dele, né? Você que tá no lugar dele. Eu respeito a seu meu pai sempre falou pra mim, eu sempre surfei, ele falou, cara, respeita o mar. Isso. Eu sempre respeitei, assim, tipo, cara, se tiver com medo, não entra, assim, tipo, porque eu acho que, agora então com o telefone,
cara, a intuição da gente, a gente deixa ela muito de lado, né? Isso. Porque, cara, você tá olhando um negócio que, cara, sei lá, se existe um anjo da guarda, você não tá prestando atenção nele, né? Isso. A atenção foge um pouco, né? A atenção foge. Eu fico imaginando a tua avó, né, que cresceu ali. Imagina, ela devia saber todos os sons do que era. Sim, muito. Absolutamente sabe tudo. Sons, sabe o tipo de erva que serve para determinada doença, determinada coisa. Minha avó sabe tudo. Minha avó que é mãe do meu pai, por Sabe exemplo, se vai mudar o tempo. Sabe tudo. Tem um conhecimento. Então eu gosto muito de conversar com essas pessoas que já têm uma certa idade, porque a gente acaba ganhando muita experiência com eles. Né? Eu gosto muito de conversar com a minha avó. Eu pergunto: vó, o que a senhora acha, por exemplo, do clima que era antes? Como era esse clima antes aqui para vocês? Como era a questão alimentar do rio? Tinha muita fartura? Tinha muito peixe? Era muito calor como é hoje? Então eu pergunto porque a minha avó, por exemplo, a minha avó Nádia, que é mãe do meu pai, ela tem 92 anos. Nossa, quanta né? sabedoria, né? Então ali é um poço de sabedoria. Então a gente deve aprender com eles, com ela, né? Então eu sempre gravo vídeo com elas, sempre procuro aprender com elas sobre vários assuntos. Aliás, você sabe que senhoras fazem um sucesso na internet danado. Sim, né? Também, né? Senhoras fofas, assim, que têm um conhecimento, cara. E é legal, eu tava vendo hoje um vídeo sobre por que você deveria abrir um YouTube, um canal, né? Um vídeo gringo. E o cara falou uma coisa muito foda que eu não tinha parado pra pensar. Ele falou: pô, imagina se seus avós tivessem tido um canal no YouTube e você pudesse voltar, eles não estando mais aqui, e ver um vlog do seu avô, né? Tipo, você poder estar se conectando com parentes que você só tem meia dúzia de foto. Isso. E eu fiquei pensando, é verdade, cara, sei lá, meu filho, um dia eu não vou estar mais aqui, ele vai poder, sei lá, ver todos esses vídeos e falar: meu pai era assim, mostrar, sei lá, para um neto, e falar: olha como... Isso me mexeu comigo, porque eu falei, é verdade, né? Você deixa um legado, não só no meu caso de informação, mas um legado da sua vida, né? Para quem quiser te conhecer daqui a sei lá quantos anos, E né? principalmente no interior da Amazônia, que tudo demorou a chegar e demora a chegar, por exemplo, naquela região. Demorou a chegar a energia elétrica, internet agora que tem, né? Agora que chegou a internet. Isso mudou tudo, Isso né? mudou tudo. Por exemplo, até pra mim que Sua tem... avó vê, tipo, o Instagram, essas coisas? Ah, é? Vê. Ela gosta muito de ouvir podcasts de vídeo, né? Missas também no YouTube. Olha que Por incrível legal, que pareça. tecnologia. Eu, agora que eu tô morando lá mais perto, eu vejo muitas vezes eles reunidos numa missa com o padre online, por exemplo. Aí fica lá a minha avó, minha tia e o padre online, e eles assistindo a missa. E ela assiste podcast também? Sim. Que legal. Escuta música. Então minha avó... Me diz uma coisa, como que você ficou sabendo da Elo Fit dos Sonhos? Pela internet. Pela internet. Eu tava navegando no meu Instagram, né? E aí apareceu comercial, artista brasileiro. Se você sonha em ter um feat dos sonhos com um artista nacional, inscreva-se agora no projeto Elo Fit dos Sonhos. Aí fui, acessei o site, li o regulamento e tudo. Como eu tinha uma música que era a cara do projeto, eu realmente falei, eu tenho que escrever essa música. Você já tinha lançado aquele LP que a gente estava ouvindo. Isso, LP é coisa de velho, né? Eu já tinha lançado a música Um Beijo, né? Uma música autoral minha, que inclusive foi a minha primeira música autoral. Que ela tem uma história interessante, Clê. Vou botar um beijo aqui. É. Deixa eu voltar pra você. E essa música, ela tem uma história interessante, porque foi a minha primeira música autoral que eu escrevi e submeti ela no festival de música local. Isso. Sabe o que eu achei muito legal, ouvindo na live? Tem muita coisa do Tecnobrega que o som não é tão potente assim. Uhum. Vocês fizeram com puta som, cara. Isso. Ó, grave bonito. Estou morrendo de saudade, precisando te ver. Fico preso nas lembranças, não consigo esquecer. Essa é só sua? É, só minha. Minha primeira música autoral gravada. De te amar e morrer de tesão, mas você não quis. Vem, não vejo a hora de te dar um beijo. Você fugiu e desapareceu. Tudo que eu quero agora Olha a é te guitarra. amar, 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 amor. No coração bate um sentimento de Essa tudo música é um que a chiclete, gente né? já viveu. Desculpa agora e vem de volta que hoje eu quero um beijo seu.
Essa música, por exemplo, teu processo de composição é o que? A capela? Ou você toca um instrumento? A capela. Capela. E aí você chegou no produtor e ele... Quando a música, eu falo assim, quando a música, essa minha volta pra Cametá, ela me conectou muito com as minhas raízes, com a natureza. E eu precisava de mais paz. Eu tava andando muito com uma ansiedade muito grande em Belém, sabe? E eu precisava, quando eu decidi voltar pra Cametá, eu falei que eu precisava de um local que me trouxesse paz e que me fizesse eu relaxar mais. E aí foi que eu voltei pra Cametá. E esse contato com a natureza, com a vida que eu vivo hoje lá, né? Fez com que eu tivesse um momento criativo muito bacana, né? E a música começou a vir na minha mente, assim, sabe? Então, quando vem, geralmente vem a melodia, né? Primeiro, por exemplo, dessa música veio esse solo. E aí você grava logo e aí rápido. Eu pego logo meu celular, ligo lá o gravador de áudio. Eu já pego ali, eu já tenho o solo, né? Aí depois já vou começando. Aí vem as outras partes, já vou juntando. E eu falo, pô, isso aqui fica legal naquele solo que eu criei. Então eu vou juntar isso com aquele solo que eu já criei e vou ver como fica. Aí fica legal. Ah, beleza. Agora tá faltando a introdução. Como é que a música vai começar? Cara, que loucura, tudo na capela. Isso. Aí eu vou e já monto, já penso no início da música, como vai ser. Quando vem a melodia, já vem tipo o A, o B, o refrão? Já vem tudo. Que foda. E aí eu vou gravando tudo no meu celular. Por exemplo, agora eu tenho várias músicas novas que já estão a capela, que foi gravada a capela, que eu já montei e já tá pronto pra gravação. No teu caso, o produtor é um baita parceiro nisso, porque ele tem que harmonizar tudo. Isso. Né? Então, quando eu vou pro estúdio com o Juninho Cametá, que é o meu produtor, lá de Cametá mesmo, eu faço questão de ser tudo de Cametá, né? Tudo. A produção da minha roupa é feita por uma costureira chamada Rosineia Mendes. Os clipes são pela Prisma Cinevídeo, meus amigos, de lá também de Cametá. Produção musical do Juninho Cametá também. Tudo em Cametá. Por quê? Assim como tem muitas vezes um certo preconceito da nossa música do norte aqui pro sudeste, pro sul. Você sente né? isso? Às vezes sim, tem. Muitas vezes tem um certo preconceito da música do interior quando chega em Belém. Olha só. Porque, só Belém sabe produzir. Só Belém tem pessoas capacitadas. Só presta se tu for artista de Belém, muitas vezes, né? Então, uma das minhas missões enquanto artista do interior é quebrar essas barreiras e mostrar que nós, mesmo estando lá no interior, a gente pode chegar aqui, né? E eu fico muito feliz de ser um desses artistas, né? De estar lá em Cametá e hoje estar aqui no Projeto Elo, Filho dos Sonhos, com o Clemente Magalhães. Pô, a internet é milagrosa, né, cara? Então, tudo isso graças à internet. Quando você fez as inscrições, você acreditava que você ia ser selecionado? A gente nunca tem certeza, na verdade. Mas eu acho que pela qualidade do meu trabalho, Você mandou qual música? Um beijo. Você mandou um beijo. Um beijo. Então, pela qualidade do meu trabalho, que eu busco entregar com as minhas ideias, do clipe, dos arranjos das músicas, junto com o Juninho Cametá. Então, eu acho que eu senti que a minha música e o meu trabalho tinham um potencial. E eu falei, não posso deixar de não me inscrever nesse projeto. Porque eu acredito no meu trabalho e eu sei que eu sou um grande candidato para que eu possa vencer, ser escolhido. E tinham várias exigências, né? Sim. Para poder fazer o cadastro, sim, assim. Sim. Então, eu sempre gostei, por exemplo, de trabalhar tudo certo, né? Você me falou, você é bem eu gosto. Pragmático. Eu falo assim, se eu gravar, por exemplo, se eu for gravar uma música e eu ver que essa música não tá boa e que não vai vender, que não é uma música que as pessoas vão gostar, eu não lanço. Qual é teu signo, cara? Câncer. Mas ascendente não tem algum Capricórnio, um virginiano, não nada? Não sei o ascendente. Mas deve ser alguma coisa que gosta de fazer as coisas bem feitas. É, porque você... Não, e eu acho que talvez também essa coisa de você trabalhar em paralelo... Isso. Traz um pragmatismo, né? Sim. Pra você tocar a tua carreira, né? Sim. Eu tento colocar tudo isso na minha carreira. Tudo que no meu trabalho eu tenho que atender procedimentos e fazer com que as coisas fiquem... Processos e procedimentos para que as coisas fiquem certas e bonitas e que as pessoas tenham um bom entendimento, uma boa leitura e que as pessoas possam gostar e compartilhar daquilo. Porque eu sou assessor de comunicação também, né? Desde quando eu entrei no IFPA,
mesmo sendo da área de TI, eu sempre trabalhei com comunicação. Fui trabalhando. Então as pessoas me descobriram que eu era da comunicação. O OCA você faz a comunicação Também. até hoje. Então, quando eu entrei no IFPA e as pessoas souberam que eu era da área de comunicação, já me colocaram para ser chefe do setor de comunicação. Então, já trabalhava com rede social, já escrevendo matéria, já fazendo todos esses processos, justamente para que quando chegasse nas pessoas, pudesse ter um bom entendimento, que as pessoas pudessem ter uma boa leitura da matéria, um bom visual da fotografia. Então, eu sempre busquei isso, né? E toda essa experiência eu uso na minha carreira. Qual é a dificuldade de se pensar? Porque quando a gente faz a comunicação da gente mesmo, é um grande desafio, né? Que é conseguir se olhar com clareza. Sim. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda muito na questão do achar, de uma opinião pra mim, né? Eu tenho meu companheiro, que tá aqui com a gente no estúdio, Daniel Cartilho. Ele é advogado e também ele trabalha comigo como produtor. E eu sempre pergunto pra ele, é sempre bom a gente ter uma segunda opinião, né? Eu falo, e aí, você gostou? Tá legal isso? Mas ele é tá sincero legal de isso? verdade? Ele é sincero, ele fala. Não, é porque E às vezes eu tento e pai e mãe e quando tendem a ser... Sim. Porque tem um amor, né? Sim, mas quando eu tento convencer ele, quando eu não gosto muito da resposta dele, que ele falar que não tá legal, eu você tenta convencer? Tento convencer, não, mas é isso. Ele fala, tudo bem, mas a minha opinião não tá legal. Ele vai. E você? Aí eu fico, né? Aí tá bom, aí muitas vezes eu mudo, né? Muitas vezes eu mudo e acabo cedendo porque ele falou que não deu certo, então eu confio nele. Então ele fala que não tá bom, então, né? Mas pensar pra gente mesmo, assim, como artista, fazer o nosso próprio trabalho, eu vejo que a minha maior dificuldade hoje, como eu faço outras coisas, além do ser artista, Valder Wolff, é tempo. É tempo porque eu vejo que o meu trabalho depende de mim no IFPA, no OCA, meus pais também dependem de mim, na questão do marketing, dos projetos. Então, muitas vezes eu tenho que atender eles e deixo a minha carreira um pouco em segundo plano, porque eu tenho que fazer esse trabalho que é urgente. Você está começando a pensar em como você vai equilibrar isso? Eu penso assim, a partir do momento que a música ela me proporcionar, né, uma questão financeira melhor, eu penso, por exemplo, em pedir afastamento do meu trabalho sem vencimento e do OCA contratar uma outra pessoa. Na verdade, já estou pensando nisso para que possa ajudar meus pais nessa assessoria, para eu realmente ficar muito fazer essa imersão na música, na minha carreira, porque eu acredito muito na minha carreira. Cara, uma maravilha. Sabe? Pensar que um projeto desse pode mudar a tua vida, né? Eu acredito muito nisso. E como você recebeu a notícia, cara? Quem te ligou? Como que foi? Primeiro foi o Tomás, da Singulando. Ele me mandou um WhatsApp e eu quase não acreditei. Caí pra trás, assim, se eu pudesse correr no quintal. Ele corria. Falou Valder Wolff, aqui é o Tomás e tal, da Singulando. Estou passando aqui pra informar você que você é um dos escolhidos no projeto Elo Feat dos Sonhos e você vai gravar um feat com a Gabi Amarantos. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí eu contei pro Daniel, saí correndo. O Daniel não entendeu muito logo no início o que era, não sabia muito a importância disso pra mim. Acabou que ele nem, no primeiro momento, ele não deu, só é mais alguma coisa. E depois que ele foi entendendo a grandiosidade do projeto e a oportunidade que eu ia ter. É legal a Elo apoiar incondicionalmente a cultura, né, Sim, brasileira. Com certeza. Cara. E mudar vidas, né? Porque a gente tá falando de mudar vidas, né, cara? E como que foi a espera até o dia de entrar em estúdio? Me conta como foi o dia do estúdio. Aqui tem Cantinho da Serrinha, tem Maria Gadu, tem um produtor. Como que foi esse processo? Eu fiquei ansioso durante muito tempo, né? Nem dormia direito, assim, pensando na viagem para São Paulo, quando falaram que ia ser a gravação. Porque no início eu pensava que a gravação ia ser em Belém pela Gabi ser também de Belém, né? E eu não conhecia a Gabi ainda. Até então, não conhecia ela. E aí falaram que a gravação ia ser em São Paulo. Eu falei, pô, que legal, vai ser em São Paulo. E aí chegar em São Paulo, conhecer toda a equipe da Singulando, né, com a Elo, foi maravilhoso, todo mundo acolheu super bem. E conhecer também Maria Gadu, né, que é uma referência muito grande, e assim, pra mim foi uma pessoa incrível, assim. Parecia que ela já me conhecia de muito tempo. Então, encontrar ali com aquele símbolo, né, com aquele artista ali nacional, que você escuta a música, né, que você é fã também, pô, é muito maravilhoso.
Conhecer também o Pretinho da Serrinha, que tem toda uma história musical, uma história artística aqui no Rio de Janeiro, né? Um monstro da música, excelente, né? E o Plínio Profeta como produtor, que eu não conhecia até então, né? Adoro o Plínio, eu não conhecia até então o trabalho do Plínio, mas depois eu fui pesquisar e ver que ele é um cara fodástico do ramo da música, que é um excelente produtor de trilha de novelas, de filmes, assim, sabe? Gente finíssima, né? Sim, maravilhoso. E quando eu cheguei no hotel, quando eu peguei a van pra ir pro estúdio, quem deu de cara logo no início? Ele. Plínio Profeta. E aí a gente foi conversando, acabei mostrando a minha música da COP 30 pra eles. E a escolha da música que teria o feat, como que foi? Foi justamente porque eu achava que era a minha música forte e que representava o Tecnobrega do Pará, que tem muito do Tecnobrega do Pará nela, né? Então eu falei, não, essa música, ela é uma candidata muito forte para passar, porque ela tem todo o conteúdo, tem toda uma melodia, tem todo um clima, que é uma música que ela, ao mesmo tempo que ela é romântica, ela é uma música que dá para dançar. Então eu falei, tem que ser ela. E aí foi que eu escolhi a música Um Beijo. E como foi o processo no estúdio, assim? Bem, no estúdio, assim, foi um friozinho na barriga. Porque logo no início... Porque, primeiro, eu tô acostumado no estúdio lá em Cametá, do Juninho, a fazer nossas produções, eu e ele lá, e alguns músicos participantes. Mas até então eu não era acostumado com estúdio, com gravação e tudo mais. Aí é outro ambiente. E aí vem pra São Paulo, pra um estúdio grande, e você está ali com uma galera top de linha, e ao mesmo tempo tá sendo meio que avaliado ali no estúdio, todo mundo te olhando, vendo como é que vai ser o seu desempenho, como é que você é, porque até então ninguém se conhece. A gente não sabe se você canta de verdade, né? Então, falei assim, tá Gabi Amarantos, tá Pretinho da Serrinha, tá Plínio, tá... Quando você entrou na sala, tava todo mundo Tava já? todo mundo já, assim. Nossa. Foi todo mundo lá. E aí claro que a gente teve as conversas de bastidores, aí a gente foi se conhecendo mais, foi acalmando um pouco. Mas mesmo assim, entrar para um estúdio que você não... No meu caso, por exemplo, eu não cheguei a ensaiar a versão com a Gabi. Não cheguei a ensaiar, assim, olha, vamos ensaiar agora e pra gente poder gravar e tudo mais. Meio que a gente chegou no estúdio, a gente foi pegando, vamos dividir a música assim e tal. Ali na hora, vamos dividir assim a música. Gabi, canta. Aí a Gabi foi direcionando, né? Vamos cantar essa parte aqui, depois a gente canta junto. Aí a Maria Gadu também, com o Plínio opinando, né? Que são os diretores musicais. Não, aqui pode ficar melhor aqui, isso, ficou bom, não ficou. Então, na hora, deu um friozão na barriga. Porque a gente já chegou pro estúdio, já papum! Pra gravar, não teve muito tempo de fazer outras coisas, de ensaiar, de dividir melhor e tal. Já foi assim... Vamos. E graças a Deus, essa minha experiência lá no estúdio de gravação em Cametá, ela me proporcionou eu fazer uma gravação mais rápida, né? E depois de um certo tempo, no início eu fiquei um pouco nervoso, mas depois... Normal, cara. Foi assim, e a gente conseguiu. Porque não é uma situação normal. Isso. Você tá chegando de uma cidade pequena, isso, num estúdio que tem a Maria, que é tipo... Você é fã, isso, né? Plínio, porra, a Gabi. Nossa, né? Uma responsa muito grande. Todos os convidados devem ter uma responsa sentido muito essa, grande. né? Todos os participantes devem ter sentido o mesmo frio na barriga, né? Dá uma emoção e ao mesmo tempo um orgulho. Foi uma mistura de emoções, na verdade, né? Frio na barriga, emoção, orgulho. Poxa, eu tô aqui no estúdio gravando com a Gabi Amarantos. E teu pensamento tá ali, né? Pô, a Maria Gadu tá ali também olhando, o Plínio também, Pretinho, todo mundo da Hello, todo mundo tá singulando. E aí foi aquele momento, mas depois foi de boa, a gente relaxou, gravou a música. Ficou linda. Ficou linda. E se eu não me engano, foi um dos feats mais rápidos que foi gravado. Foi assim, bem top, não demorou muito, não. Deve ser maravilhoso ouvir um feat desse, né? Sim, ouvir tua música com uma pessoa que você admira muito. Sim, a Gabi, ela é uma referência, porque ela é uma referência do Tecnobrega do Pará, né? Ela é uma referência. E pra mim também ela é uma referência porque ela ousa no figurino dela, ela tem toda uma estética, né? Dela própria, né? E eu também busco isso no meu, enquanto artista, de ter minha estética própria sem pensar no que os outros vão falar. Tuas roupas você desenha junto com... Como que funciona? As minhas roupas eu desenho
e eu levo pra costureira pra ela poder fazer. Eu compro tecido, vou na loja, compro tecido, escolho o tecido e vou com olha, a ideia dessa roupa é isso, tá aqui, eu quero uma roupa que seja estilosa, que seja assim e tal, já levo o desenho tudinho. E ela faz. Cara, de onde que você foi aprendendo tudo isso? Porque são muitas habilidades, né? Na parte do desenho, eu sempre gostei de desenhar quando eu era criança. Desenhos de anime, reproduzir Pokémon, desenhava vários tipos de Pokémon. Você já fazia isso direito desde novinho? Quando eu era criança eu gostava de desenhar, né? De reproduzir e de criar desenhos também, né? Porque muito tempo, quando eu morava em Cametá, antes de ir pra Belém, eu sempre sonhava em ter um lápis de cor, um giz de cera. E naquela época meu pai não tinha condições, quando eu tava na primeira série. Na segunda série, assim, meu pai não tinha condições de me dar uma canetinha, por exemplo, que era o top do top. Aquela canetinha que a gente passava a branca e mudava de cor, era top do top e todo mundo queria ter. Então só as pessoas mais ricas que estudavam na escola tinham esse dinheiro. Então muitas vezes eu cheguei na época a ter que fazer o meu giz de cera com anelina, por exemplo. Pegava a vela, diluía e fazia com anelina. O meu caderno, por exemplo, a capa para encapar o livro era com a folha de padaria do que meu avô tinha uma taberna, que a gente chama assim, os botequinhos que vendia coisas, chama de taberna. Então a gente pegava e encapava o livro com aquilo, para não danificar, né? Então o meu sonho de criança era ter todo esse material, de canetinha, de lápis de cor, de vários tipos. Então quando eu mudei para Belém, que meu pai já passou a ter uma condição melhor, aí já comprava essas coisas todinhas e já começava a fazer. E até hoje, depois de adulto, eu tenho uma coleção imensa de canetinhas, de várias coisas que eu desenho profissional, né? De desenho profissional, tenho todos os materiais. Então eu passei a realizar esses sonhos que eu tinha de infância agora, que eu já tenho mais condições. E agora só que falta tempo. Já entra outro... E o tempo é um ativo, né, cara? Mas eu sempre procuro ter esses momentos, sabe? Meu, assim, de criatividade, de poder estar desenhando, de desenhar meus figurinos, de ver uma ideia e já melhorar ela. Eu poderia fazer assim, trazendo pro meu estilo. Eu vou desenhar isso aqui, vou levar pra ela. Qual que você enxerga que são os desafios, assim, você como artista? Porque você já criou um negócio que deu certo pra tua família, faz uma função, né, tipo, de processos bem tradicionais, né? Eu acho que o meu maior desafio hoje é que eu consiga que as pessoas possam me ver, né? Ter essa visibilidade. Mas eu enxergo que um grande desafio hoje, como mudou muito o mercado, eu vejo que o maior desafio hoje para mim enquanto artista é me tornar relevante na internet. Porque eu acho que depois que eu me tornar um artista relevante na internet, a imprensa vai me olhar com outros olhos, as marcas vão me olhar com outros olhos, produtores vão me olhar com outros olhos, agências de marketing, de publicidade vão me olhar com outros olhos, gravadoras vão me olhar. Então, hoje o meu objetivo maior é me tornar mais, cada dia mais, relevante na internet. E como eu vou fazer isso? Fazendo um bom trabalho musical, em vídeos, em conteúdos. Então eu acho que eu já entendi isso, porque muitas vezes eu ficava frustrado de mandar uma matéria para determinado imprensa, veículo de comunicação, e não sair. E eu saber que o meu material é muito melhor que muita gente que tá aí, sabe, que não é tão bom, não tem um bom conteúdo. Cara, você tá inserido num contexto, numa cidade, você viveu uma infância que não é todo mundo que viveu. Eu acho que tem tanta coisa linda que você pode estar compartilhando que quem não é dali vai falar, olha só, porque imagina, você tá falando da tua infância, a minha foi completamente diferente, foi em play de edifício, né? Sim. Então, e o que você come, as coisas que você passa, o caminho de 200 metros. Isso. Cara, tua vida é uma outra vida. É isso, e hoje eu tento mostrar tudo isso, né? Por exemplo, quando eu tô comendo uma mapará com açaí, que é um peixe da nossa região lá de Cametá, que é famoso, né? Famoso mapará, que inclusive tem pesca do mapará, que é muitos barcos e é toneladas de mapará que são pescados de uma só vez, né? Inclusive já passou em vários programas de nível nacional, a pesca do mapará de Cametá. E lá em Cametá a gente comeu mapará com açaí. Então sempre tento... Você come um peixe com açaí? Só que o açaí nosso no Pará não é o açaí não mistura com guaraná. Não, e não é doce. Nós temos o açaí como uma refeição, é um alimento. Então E salgado? Salgado, in natura, né? A gente bate na máquina. Com o quê?
Com água. Com Só água. Aí vira com tipo um purê? Isso, aí vira tipo um cremezinho, né? Só que só com açaí e água. Então fica Olha só, aí cara. dependendo de quem bate e do tipo de açaí que ele quer tirar, aí fica mais grosso, mais fino, que a gente chama assim, dessa forma. E aí a gente consome com farinha d'água, que é a farinha de mandioca. E só é o açaí. Aí vira aquele pirãozinho. Esse é o arroz e feijão, né? Isso, é o nosso arroz e feijão. Então vira aquele pirãozinho e a gente come uma colherada de açaí. Não faço a menor ideia do gosto do açaí sem o guaraná. Porque Sim. aqui no Rio a gente come o muita açaí gente com fala guaraná, assim, né? açaí que é de fora, né? Açaí tem gosto de terra, não sei o quê. Mas, na verdade, o que eu vejo que as pessoas falam de gosto de terra é que, na verdade, o açaí, ele tem tipo uma borra do café, Tem, sabe? tem. Então, E na a verdade... textura também, né? Isso, a textura. Dependendo do crivo, da máquina e da pessoa que bate, tem mais aquela borra ou não. Tem lugar que não tem muita borra. Então é um açaí mais cremoso e sem muito aquela textura de terra que chamam, né? Por conta da borra. E a gente toma esse açaí como alimento, com a farinha d'água, e uma colherada do açaí e um pouco do peixe. De preferência uma comida salgada. Um peixe frito, um charque. Charque, que é a carne que vocês chamam aqui, eu acho, carne de sol ou carne seca. Carne de sol ou Né? carne seca. Pode ser. É parecido, só que o nosso é mais... É diferente, né? Que a gente chama de charque. Então a gente come com isso. Geralmente, na cultura paraense, a gente come o charque. A maioria das pessoas, principalmente lá em Cametá, come muito só a proteína com o açaí. Não come muito arroz, muita salada, né? Muito feijão. Substitui mesmo. Substitui mesmo o alimento. Agora tem gente também que come com arroz, feijão, porque lá a gente come até ovo frito com açaí, acredita? Caramba, cara. Ovo frito com No açaí. dia que eu for lá, eu vou querer... Em Belém tem isso também ou não? Tem, Belém tem. Você pode pedir um peixe com açaí. Sim, pode pedir. Eu fui bem mal sucedido, porque eu fui gravar o programa e aí eu meio saí sozinho no dia seguinte. Aí mandaram eu ir num lugar que era super bonito de Belém, que é um prédio, acho que é tombado, que tem um restaurante meio na beira do mar. A Estação das Docas. Mas aí cara, eu não achei incrível. Aí me levaram naquele restaurante que tem do lado daquela feirinha que vende de tudo. Ver o peso. Que aí tem tipo um shopping com os restaurantes. Sim. Aí ali eu comi uma moqueca boa pra caramba. Sim, lá tem muitos bons restaurantes. Mas eu achei aquele restaurante muito caro, meio fresco. Eu não achei a comida incrível. Eu falei assim, eu acho que eu não tô num lugar legal. Sim. Mas eu perguntei no hotel, eu falei, esse lugar vai todo mundo. Mas tem várias barracas no Ver o Peso que tem um açaizão com peixe frito que é Onde fantástico. Que se come a melhor comida de Belém? Você tem os lugares prediletos? Tem vários. Lá no Ver o Peso, por exemplo, tem a Barraca da Lúcia. Lá no Ver o Peso, que é uma referência. O Boxe da Lúcia. É uma referência que tem várias comidas da nossa gastronomia. Tem o Ponte do Açaí também, que é um restaurante super famoso em Belém, né, que eu amo muito. Tem o restaurante da Celeste também em Belém. Enfim, hoje Belém tem uma rede de restaurantes muito bons. E a COP, como que tá sendo pra vocês a chegada? Pra mim, que estou lá no interior, tentando furar a bolha, né? Não eu muda falo assim, tanto. a bolha, vamos dizer assim, da capital, né? A bolha artística de capital, porque muitas vezes se tem um determinado grupo. Você sente isso, inclusive, em relação a Belém? Sim, sinto. De conseguir entrar ali? Sinto. Olha só. Tem uma bolha, muitas vezes, assim. Porque, na verdade, tudo na nossa vida é network, né? Então, a gente tem que ir meio que tendo esse network, conhecendo pessoas e tal. E agora eu não tô morando em Belém, então muitas vezes se torna mais difícil por ser uma pessoa que tá morando no interior. Você tá longe ali das festas, tá longe de... Mas também não é impossível, porque hoje você tá a 4 horas de Belém, você pode pegar um carro, fecha um show em Belém e vai divulgar o trabalho, que é esse meu projeto. Não, e se a tua internet também crescer, você ganha essa relevância Isso. naturalmente. Então agora meu trabalho é esse, né? Eu quero levar o meu show, o Baile Amazônico, para Belém, oferecer pros espaços lá, que é um show cheio de inovação, cheio de coisas legais, né? Pra mostrar pro povo lá em Belém. Então... eu vejo a COP como uma oportunidade, né? Tanto é que eu fiz a música da COP30, Nosso Planeta. Então eu enxergo ela como uma oportunidade para nós, artistas paraenses, não só de Belém, mas do interior do estado, que o interior do estado tem muitos artistas bons também. Mas como uma oportunidade. Só que eu acho que tem que ser uma oportunidade que o governo possa ser mais democrático na escolha, não ficar ali só naquele núcleo. Né? Precisa fazer, se é para
se fazer uma programação cultural para a COP, por que não abrir um edital de seleção para os artistas, para que possa ser uma coisa mais democrática, não ser uma coisa só ali daquele grupinho, né? Da pessoa que conhece tal pessoa que conhece tal pessoa. Não. Eu acho que deveria ser uma coisa mais democrática, porque a gente não fala só, por mais que aconteça só em Belém a COP, a gente não fala só de Belém, né? A gente fala do Pará, da Amazônia. Então existem outros Parás, existem outras cidades, existem cultura e existe música em outras cidades que não é só Belém, né? Porque a gente conhece, muitas vezes, quando fala do Pará, a gente só enxerga o quê? Belém, Ver o Peso, Tacacá, Joelma, né? E não é só isso. O Pará, ele tem muito mais. Ele tem Alter do Chão, tem Marabá, tem Cametá, tem Tucuruí. E cada lugar desse tem culturas diferentes, tem sons diferentes, tem artistas diferentes. Né? Então, deve ter muito artista no interior, muito, né? muito. E na cidade que eu moro, por exemplo, Cametá, é uma cidade que é um celeiro de muitos artistas, de muitas bandas que tem estruturas de som, de luz. Que rodam bem ali. Rodam muito ali naquela região. De tecnobrega. Banda de brega, de tecnobrega, né? Então eles rodam muito e tem uma produção assim que você olha, nossa, essa produção dessa banda tá melhor que muitas bandas, sabe, que eu conheço. Mas tem dificuldade de sair dali. Tem. Por quê? Muitas vezes eu falo assim, inclusive agora que meu trabalho é um trabalho autoral. Eu componho minhas músicas, eu faço minhas músicas. E eu falo para meus amigos que são artistas lá de Cametá, gente, por que vocês não façam um trabalho mais autoral? Fazem música autoral, né? Porque vocês vão ficar só aqui, tocando música do outro e vão morrer tocando música do outro. Então vamos... É porque o baile, cara, igual a gente falou do plano B. Isso. Cara, eu conheço muita gente que foi pro baile, foi fazer corporativo, Sim. etc. E aquilo passa a dar uma renda boa, você passa a acostumar com aquilo e de repente quando você percebe, passou o tempo. Isso. Né? Eu ainda acho hoje que o tempo tá mais generoso para nós, porque se você parar para pensar na indústria, quando só era possível atingir o sucesso através de uma gravadora, as pessoas das gravadoras que determinavam que uma pessoa de, sei lá, 37 tá velha, pra mulher muito pior. Sim. Mas hoje, cara, na verdade é a internet. Então você é capaz de estourar com 60 anos. Isso. Mas tem uma hora que você perde o drive de empreender, né? Isso. E eu acho que vira um pouco isso também. Muitos amigos meus que fazem baile, de repente foram se afastando do sonho do principal, né? Sim. E eu entendo também, Clê, porque as pessoas precisam sobreviver, precisam viver, precisam pagar suas contas. E por mais que um trabalho autoral seja um trabalho bonito, é um trabalho muito desafiador, muito desgastante. Principalmente para ganhar dinheiro no início. Você tem muitas frustrações também, né? Eu sei disso. E as pessoas precisam pagar suas contas. E quando você toca uma música autoral, muitas vezes, não paga. As pessoas não consomem aquilo logo de cara. Na festa. Não vão dançar. Muitas vezes o contratante não gosta que você toque música autoral. Porque não é uma música que vende, né? Ele quer que você toque aquele sucesso que tá na rádio ou aquele sucesso que tá em outro lugar e você tem que colocar no seu estilo para poder você tocar, para poder você ganhar contratos, para poder você ganhar show. Então você tem que criar um repertório baseado no que tá fazendo sucesso hoje. O famoso baile, né? Então, é isso. Isso é um serviço. Então eu entendo que muitas vezes eles têm essa dificuldade por isso, né? De fazer algo autoral. Mas como você falou, até quando? Porque você perde o time, né? O tempo passa e você não vai conseguir ali fazer uma carreira. Você não vai ser conhecido pela sua música. Você vai ser conhecido só para aquela banda que tocava só música legal no show. Mas não tem uma carreira artística. Não tem uma história. Ah, qual a música daquela banda que é famosa aqui na nossa região? Que tem? Não tem. Não tem. Né? Então eu fico muito feliz de ser um artista autoral e graças a Deus eu lutei por isso, né? Pra eu estar trabalhando de uma forma mais, vamos dizer assim, sem ter uma faca no meu pescoço, né? Sem ter condições de poder, com o dinheiro que eu ganho no meu outro trabalho, eu poder investir no trabalho musical, né? Então eu estudei para isso. Eu estudei para poder estar onde eu tô e para poder conseguir investir nesse meu trabalho musical. Até o trabalho musical me dá dinheiro para eu poder realizar o meu sonho de fato, que é viver dele, viver da música.
Cara, mas você é meio determinado. Eu acho que você vai chegar onde você quer chegar. Porque as pessoas falam, Clay, é muito difícil. Tudo é difícil, né? Tudo. Não sei qual é a porcentagem Mas da eu sorte no caminho, mas eu acho que tem sorte, tem determinação. Sim, tem, é um conjunto. Mas eu, quando olho no geral, são tão poucos artistas que são organizados, determinados, porque tem muita gente com talento, mas a coisa da vocação, que é lidar com os nãos, lidar com a frustração, não deixar que essa frustração te abata a ponto de você desistir. Saber lidar com as críticas. Saber lidar com as críticas, entender emocionalmente como que você vai lidar com tudo isso, com as pessoas. São tantas coisas necessárias que você, quando você olha e fala assim, não é todo mundo. É a mesma coisa da internet. Fala, cara, tem um monte de gente realmente querendo ter um lugar na internet como creator, não necessariamente como artista. Mas quantos realmente fazem o trabalho que tem que ser feito? Cara, você vai ver, a grande maioria não faz. Então, quando você pega na maratona ali, vai morrendo gente, vai desistindo no meio. Eu acho que a pessoa ela tem que se perguntar até a qual ponto eu estou disposto a fazer isso. Exatamente. Até qual ponto eu tenho tempo, eu vou dedicar meu tempo para isso. Eu posso dedicar meu tempo extra para isso? Porque, por exemplo, eu moro numa cidade que tem várias praias de rio de água doce, que eu poderia muito bem estar todo dia tomando banho de rio, me divertindo, né? Mas você abre mão disso. Abro mão disso pra ficar no computador, trabalhando, compondo, pensando no que eu vou fazer. Essa história, cara, Entendeu? eu gosto muito da imagem da maratona, sabe? Porque eu vejo muitos artistas, tipo, tem um lançamento, aí faz tudo ali naquele negócio, depois abandona aquilo. Eu acho que a imagem pra mim é, cara, uma maratona, se você não dosar a energia, né? Porque não é sobre não ter dor, é como você lida com a dor. Isso. Maratona, todo mundo sofre. Só que você aprende a lidar com aquele percurso, né? Não é tipo correr meia hora. Você vai ter que se preparar, porque não vai ser rápido. Essa é a realidade. Pode ser rápido? Pode. Mas também pode não ser. Mas pode não ser. E aí eu acho que aprender a lidar com essa dor do caminho, que é um segredo e uma vocação, que não é todo mundo que nasce pra isso, né? É verdade. Então eu procuro sempre ter meu pé no chão. Justamente sabendo que ao mesmo tempo que pode acontecer rápido, pode demorar. Mas eu não posso também deixar de lutar. Ah, vai demorar, não vou lutar. Você não com vou essa fazer. carinha de 20 e pouquinhos. Mas assim, eu vejo assim que muitas vezes apesar de parecer uma pessoa forte, muitas vezes eu falo pro Daniel, pro meu companheiro, eu tenho minhas fragilidades, as minhas frustrações, eu fico triste. Mas muitas vezes eu não consigo nem demonstrar que eu tô assim. Qual é a maior dor que você já sentiu relacionada à tua carreira até hoje? Um momento mais difícil, assim, ou um pensamento. A gente tem aqueles pensamentos que... Sim, teve um determinado momento que eu falei pro Dan que eu precisava pisar no freio. Eu falei, Dan, eu acho que eu tô sonhando demais. Porque quando eu vou pra cima, eu vou com tudo, assim, com foco, com sede ao pote, assim, de querer fazer o melhor e fazer acontecer. Né? Mas chegou um determinado momento que eu falei, nossa, até que ponto eu vou conseguir sustentar financeiramente tudo isso que eu tô fazendo? Porque você tem que viajar para ir participar de um programa de TV, você tem que viajar para levar a sua banda e você tem que pagar todos os músicos porque eles estão trabalhando ali para fazer aquele programa de televisão ao vivo com a banda. Então você tem a despesa, você tem que pagar o balé para se apresentar e muitas vezes, como você quer mostrar o seu trabalho, quem te convidou não tem cachê, não tem dinheiro em cash para te pagar e tu tem que pagar todo mundo, e até que ponto tu vai conseguir sustentar esse dinheiro? E tu vai começar a se atolar na dívida e tu não vai ter dinheiro. Teu aluguel vai vencer, e aí? Então chegou um momento na minha carreira que, mesmo sendo servidor público federal, eu precisava pisar no freio, no meu sonho, que é esse trabalho que eu tô fazendo, porque eu não sei se eu vou dar conta financeiramente de arcar com isso. Com esse semeadura, porque eu falo assim que é um momento de semeadura. Você planta para depois, no futuro, você colher. Então, até que ponto eu vou conseguir sustentar? Foi difícil. Foi. Aí o Dan falou, não, continua, vai fazendo como tu puder fazer. Vai fazendo como tu puder fazer, mas não para. Né? Se não der pra ti ir nessa entrevista, nessa emissora, tu não vai. Se não der pra você dar essa entrevista na rádio, você não vai. Mas não desiste. Então, eu falei, então eu não vou lançar um outro álbum. Que sorte ter um parceiro assim, né?
Aí foi que eu realmente não desisti e foi que eu tô aqui, né? Olha, toda a sorte do mundo no Muito caminho. obrigado. Tenho um orgulho danado de ter o Elo Fit dos Sonhos da minha televisão aqui. Sim. Tá com vocês, saber o quão... Cara, é quase um milagre, né? Uma empresa como a Elo criar um projeto tão lindo assim que possa trazer pra ti, porque isso é um acelerador, cara. Olha a quantidade de etapas que você queimou, né? De tipo, cara, por ter um feat incrível cantando com você. Então, cara, tem que agradecer muito. Eu falo assim, nossa, essa ideia é fantástica, gente. Essa ideia é muito fantástica desse projeto. Essa equipe que pensou esse projeto é maravilhosa, porque eu jamais ia poder saber que eu estou lá em Cametá e por meio da internet eu consigo ser um artista reconhecido, selecionado num projeto que vai me levar para gravar um feat com uma pessoa reconhecida nacionalmente, que outras pessoas de outras regiões do Brasil vão conhecer meu trabalho, vão conhecer minha música e poder falar da minha música, da música produzida na Amazônia, no interior, no Pará, em Cametá, sabe? Não passava na minha cabeça. E esse projeto fez isso realmente acontecer, é um sonho. Obrigado, viu, querido? Obrigado, Clê. Gente, eu amei o papo, agradecer aqui mais uma vez a Elo, que apoia incondicionalmente a cultura brasileira. Isso aqui, pra mim, isso aqui, o que olhar pros olhos dele chorando e se emocionando, e, cara, é o impacto. Foi difícil segurar, olha. Foi difícil segurar. Cara, o canal tá aberto aqui pra Obrigado, você Clê. em outros momentos. O próprio selo. Sim. Querendo falar comigo, já tem a porta aberta ali com o Pretinho. Tá legal. Tá? Eu fico muito feliz, sabe? Nos tenha como porque amigos. Eu falo assim, que hoje eu procuro oportunidades, sabe? E eu não dispenso nenhuma oportunidade que aparecer pra mim, porque eu sempre fui essa pessoa de pegar todas as oportunidades e agarrar. Não, e sabe? cara, se conecta com o Pretinho, ele sabe a agenda daqui. Então, se tiver alguma vinda a São Paulo, quiser vir aqui, ficar meio aqui assistindo, tem muita gente vindo aqui em entrevista, agradeço. pessoas que você pode se conectar, tá? De verdade, Muito não é obrigado. papo de carioca, não. Sim, muito obrigado, eu agradeço muito. E aí, Pretinho? Tem nem o que dizer, filho. Aí, Elo. Muito obrigado por esse projeto, hein? Incrível. Incrível mesmo. Mas antes, Cleclito, a gente tem que não parar, Cleclito. A gente tem que tomar esse açaí. Então, a gente tava falando com a Mari de levar a gente pra COP, pra entrevistar todo mundo. Vai ser lindo. Tá preparado pra... Eu tenho que comer esse açaí com peixe, bicho. Bora, Pretinho, bora comer açaí com uma pará. Tô agoniado aqui, tô agoniado. Açaí com charque, com peixe frito. Olha só. Aí, ó. Família, vejo vocês no próximo episódio, hein? Fui, que eu vou comer um peixinho com açaí. Fui!